Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tenham gostado de nossa aula de farmacologia, então bora dar continuidade. Ontem nós fizemos alguns conceitos, né? A professora ensinou alguns conceitos importantes da farmacologia, dentre eles a farmacodinâmica, que está relacionada aí à ação do fármaco naquele órgão, naquele tecido específico. Falando hoje, ensinando a vocês um conceito um pouco mais abrangente, a farmacocinética. O que seria a farmacocinética? Seria todo o processo o qual os fármacos passarão no organismo dos indivíduos, tá? Então é bem interessante nós falarmos sobre esse conceito ali da farmacocinética. Então, os fármacos, né? Os fármacos, eles darão origem a um medicamento. O medicamento é o produto final, os fármacos são os componentes químicos que formarão o medicamento. Tendo em vista que esses fármacos eles são absorvidos pela corrente sanguínea e a partir dessa absorção haverá uma conexão, eles se conectarão os fármacos com moléculas específicas e assim conseguirão realizar as suas funções, tá? Assim como se conectarão com moléculas específicas, se conectarão também com neurotransmissores, até mesmo porque através de estímulos, né, do sistema nervoso central, nós temos várias percepções em nosso corpo, dentre eles, um que eu citei é a dor. Então, esses fármacos, eles vão se conectar com esses neurotransmissores, impedindo, muitas vezes, alguns estímulos, tais como as dores, e assim aliviar o quadro do paciente. Já no fígado, acontece a metabolização destes fármacos, tá? No fígado, acontece uma degradação dessas substâncias, uma metabolização. A maioria desses fármacos, eles são lipossolúveis, tá? E a partir dali, eles ficam menores e mais fáceis de serem excretados posteriormente. Podem ser excretados através da urina, podem ser excretados através do suor, através das lágrimas, porque os seus resíduos se tornarão tóxicos no organismo e para que o nosso organismo se mantenha em equilíbrio, a homeostase, acontece a excreção dos excessos dessas toxinas deixadas pelos fármacos, tá? Então, pessoal, vamos falar agora, eu acho que se ficou alguma dúvida, depois a gente vai esclarecer, tá? Então, é super importante nós entendermos que as medicações, elas são absorvidas na corrente sanguínea, os fármacos se conectam ali às moléculas específicas para que assim executem as suas funções, certo? Se conectam a moléculas, se conectam a neurotransmissores, impedindo com que os estímulos sensoriais, tais como das dores, sejam disseminados no organismo. No fígado acontece a degradação desses fármacos, fazendo com que eles fiquem mais fáceis, partículas menores, mais fáceis de serem excretadas e podem ser excretadas através da urina, através do suor, através da lágrima, tá? Por isso que existe até a cirrose medicamentosa. Excesso de medicação faz com que o fígado tenha que fazer muita metabolização e pode entrar num processo de desgaste deste órgão, tá? A cirrose medicamentosa que nós podemos falar em uma outra situação. Tá ok? Então, pessoal, vamos falar agora que é super importante nós falarmos dos cuidados de enfermagem aos pacientes que recebem aí as medicações, tá? Então, vamos só reforçar. Então, fármacos são as substâncias químicas que compõem a medicação. A medicação é o produto final. Então, os fármacos são os químicos, né? As substâncias químicas que darão origem a uma medicação. Tá? A medicação nós podemos conceituar que já é a forma pronta, né, a ser consumida pelo nosso paciente. Bom, eu partindo do princípio que todo e qualquer paciente, toda e qualquer pessoa que necessite de uma medicação, eu tenho que ter em mente que essa pessoa, obviamente, ela está no seu quadro de saúde física ou mental debilitados, correto? Tendo em vista esta informação, nós temos não somente que focar no ato só da administração, né? Até expliquei isso na aula de ontem. Tendo em vista, né, que uma pessoa que precisa de um medicamento, ela está
fragilizada tanto fisicamente como emocionalmente, eu tenho que observar a situação num contexto mais amplo, tendo em vista também que as reações adversas elas podem acontecer aos nossos pacientes. Eu não somente vou administrar uma medicação e sair de perto do meu paciente, terminei o meu procedimento, não, tá? Até mesmo porque os organismos eles reagem de formas diferentes. Uma vez que eu posso fazer o uso de uma determinada medicação, eu posso ter uma reação alérgica, tá? Eu posso ter um sintoma desagradável, então eu preciso estar atento a essas condições, tá? A toda e qualquer mudança que o meu paciente poderá apresentar após receber uma medicação. Então isso é super importante que nós tenhamos essa consciência. Todo e qualquer paciente que receberá uma medicação, ele está em seu estado tanto de saúde física como emocional ou psíquica, melhor dizendo, ele está numa situação delicada. Sendo assim, ele requer uma atenção maior. Então vamos começar aí, vamos falar efetivamente dos cuidados de enfermagem a estes pacientes que por nós receberão as medicações. Primeiro passo, tá? Todo e qualquer procedimento que nós iremos realizar, eu preciso estar munida aí dos meus EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual. Esses equipamentos de proteção individual, eles têm a finalidade de evitarmos o quê? A contaminação cruzada. E o que é a contaminação cruzada? É a contaminação do profissional para o paciente, do paciente para o profissional, porque isso pode acontecer. Não somente o paciente pode nos passar algum agente infeccioso, como nós também podemos passar ao paciente. Tendo em vista essa questão da contaminação cruzada, nós utilizaremos de medidas de biossegurança para evitar toda e qualquer complicação no quadro de nosso paciente. Então, os EPIs, equipamentos de proteção individual, eles tendem a aumentar essa questão da biossegurança, tá? Então, é muito importante que nós estejamos devidamente munidos com os nossos EPIs, porque eles diminuirão consideravelmente a possibilidade dessa contaminação.